Luís Figo e as transferências e Luís Figo. Até os que se encontram entre os melhores de todos os tempos apresentam incoerências, deslealdade e não. Este episódio não será sobre a saída do Barcelona para o Real Madrid. As viagens ao passado já são um habitué do nosso mítico GFC e neste episódio temos destino marcado para Alvalade, Turim e Parma. Todos ao mesmo tempo. Confusos? Venham comigo para mais um episódio. O ano era 1995. Figo era dono e senhor do orgulho leonino por ter um tão talentoso jogador vindo da academia, ainda não era a academia de Alcochete, a vestir as cores do clube. Era titular indiscutível, pouco tempo lhe faltava para abraçar o cognome de príncipe do futebol português, mas queria mais. Até aí tudo legítimo. Todos ambicionamos progredir na carreira e os jogadores não são uma exceção. Figo terminara a quarta temporada ao serviço do Sporting, já era internacional lá, sentia que estava na altura de ser mais um embaixador da Portugalidade além fronteiras, desejando assim uma carreira como futebolista em Espanha, Itália ou mesmo Inglaterra. E foi mesmo isso que aconteceu. Figo, depois de 4 anos ao serviço do Sporting, estava de malas feitas para solo transalpino para reforçar a Juventus e o Parma. Sim, ouviram bem. Figo, num momento da carreira, esteve ligado contratualmente com o Parma, ao mesmo tempo que antes tinha assinado um pré-acordo com a Juventus. E este não foi um caso único na carreira deste então jovem jogador de 22 anos. Fazendo aqui só um pequeno desvio no que é a rota deste episódio, recuemos até o ano 1989, quando um júnior de 16 anos chamado Luís Figo tinha estado no centro de uma polémica a envolver Benfica e Sporting, quando assinou, estando na formação do Sporting, um contrato válido com o Benfica, alegando que os Leões tinham salários em atraso com ele. E nesse mesmo dia, renovou o contrato com o Sporting. Toda esta situação originou uma multa ao jogador, ficando este 1 mês e meio sem poder competir. Ou seja, como eu disse, Figo e os contratos e o Figo são sempre o calcanhar daqueles deste ex-jogador e antigo capitão da seleção portuguesa. Mas voltando à nossa história, Figo estava em final de contrato com o Sporting, existia conversas entre o jogador e o clube para uma possível renovação, mas esta nunca aconteceu, dado que a Juventus se intrometeu nas negociações. Uma viagem de família, de férias do antigo capitão da seleção à Madeira, em outubro de 94, foi o pretexto ideal para os dois clubes iniciarem negociações, chegarem a um acordo, Sporting e Juventus, irem ter com Figo à Ilha da Madeira, comunicar o pré-acordo de transferências para que ele assinasse. E assim ele fez. Figo rubricou um pré-acordo com a Juventus. Até aí tudo certo. Só que em fevereiro de 1995, os milhões da Parmalat, camuflados no poderoso Parma, começaram a rondar o antigo estádio de Alvalade. E Figo, poucos meses antes de ser um jogador livre, assinou um contrato por 3 temporadas com o Parma. Seria reforço dos italianos para a temporada de 1995-1996, renunciando, já que assinou com este segundo clube, ao acordo antes assinado com a Juventus. A partir daí, esta história começou a tornar-se um verdadeiro imbróglio. E levantaram-se duas questões. Como é que ele pôde assinar com um segundo clube? Era a primeira. E o que levou a escolher o Parma em detrimento da Juventus? A segunda. Figo respondeu a todas estas questões. No dia em que assinou o contrato com o Parma, deu uma entrevista à Gazeta dello Sport, em que se dizia desiludido com a Juventus, justificando a quebra do acordo com a moeda utilizada para o pagamento do salário. Ou seja, o extremo garantia ter acordado o pagamento do salário em dólares, mas que afinal a transação iria acontecer em liras, moeda italiana na altura, o que baixaria o montante a oferir devido às taxas de câmbio. Daí tudo certo, questões monetárias. Nessa mesma entrevista acrescentou que não tinha assinado contrato nenhum com a Juventus, mas sim um pré-acordo sem validade jurídica, podendo renunciar quando quisesse para assinar com outro clube. O contrato com a Parma tinha validade jurídica, o da Juventus não tinha validade alguma, segundo o jogador. Figo concluía ainda à Gazeta dello Sport
que não tinha sido nem tido nem achado em todo o processo da transferência e que o Sporting e a Juventus o apanharam de surpresa, não tendo alternativa, ou seja, sentiu-se forçado a assinar aquele documento que entretanto já tinha sido entregue à Federação Italiana e à FIFA. Não sente que pode vir a ser a grande vítima deste processo? Quer dizer, penso que, acima de tudo, houve pessoas que tentaram desacreditar-me no meio desta confusão toda para saírem em beleza. Quais, Figo? Penso que não vale a pena afirmar quais são as pessoas, porque elas têm a consciência disso. Eu tenho a consciência limpa no decorrer deste processo todo e eu só tomei medidas que não foram corretas ou contundentes para certas pessoas em relação ao meu clube, porque a partir do momento em que me tentam vender, eu tenho que decidir o meu futuro, simplesmente isso. Você está a referir-se ao Presidente Sousa Sintra? Eu refiro-me aos dirigentes do Sporting, porque no momento em que eu estou a tentar permanecer no clube, estamos em negociações uns com os outros, e na manhã seguinte acordo e dou comigo vendido, não é? É mesmo o termo, que as pessoas chegaram a acordo com outro clube, eu não sei o que pensar, não é? Você tem dito frequentemente que foi tratado como um objeto, foi tratado como uma máquina. Como é que é a sua relação pessoal com Sousa Sintra? O que é que aconteceu de facto? Não aconteceu nada. Penso que toda a gente sabe as promessas que me fizeram e que não foram cumpridas, mas apesar disso eu não me modifiquei a mim, continuei a ser o mesmo. A partir do momento que as pessoas tentam que eu seja vendido, a partir desse momento é que eu tenho que pensar no meu futuro, somente isso. E foi isso que eu fiz. Isso pressupõe que os dirigentes e principalmente o presidente do Sporting não quis ou não manifestou vontade de o Figo continuar em Alvalade? Não, eu penso que... A partir do momento em que interrompe umas negociações e o vende para outro clube? Sim, eu penso que a partir desse momento em que interrompe as negociações, que eu, com bom senso e pensando que as pessoas que me queriam realmente no Sporting pelos próximos anos, se interrompe essas negociações e se dá acordo a outro clube para me comprar, eu a partir desse momento cesso as negociações com o Sporting e tenho que pensar no meu futuro, porque no meio disto tudo eu sou a pessoa mais importante, porque é o meu futuro que se trata. E tenho que pensar em... Mas neste momento esse futuro está um pouco indefinido. Existe o conflito de interesses entre o Parma e a Juventus. E se este conflito não for resolvido, admite continuar no Sporting para o ano? Claro, penso que o meu primeiro objetivo era permanecer no Sporting. A partir do momento em que as negociações não foram avante, não chegaram a um fim, eu pensei em mudar e fiz um acordo com outro clube. Agora, se não me deixarem jogar fora do meu país, certamente que o Sporting sempre foi o meu clube e sempre será. Isso. Deixa-me fazer-lhe a seguinte pergunta. Se a Federação Italiana, que pelos vistos vai reunir na próxima quarta-feira, decidir que o acordo com os Juventus é que é válido, o que é que você vai fazer? Você vai jogar contrariado? O que é que admite fazer? Eu só assinei um contrato válido. Isso é certo. Por isso, dependente daquilo que a Federação Italiana decidir, eu ou jogo no Sporting ou então jogo no outro clube italiano que não é a Juventus. Nunca jogará na Juventus? Isso está colocado de parte? Isso está colocado de parte. Tudo isto é um escândalo. Um escândalo de tal ordem que poucas horas após a oficialização do acordo entre o Figo e o Parma, vários adeptos foram ao estádio de Alvalade protestar da decisão, tendo o jogador sido protegido por jornalistas para não ser agredido face à ira dos adeptos que lá foram ao estádio de Alvalade. Sousa Sintra vai comentar pela primeira vez a tentativa de agressão a Luís Figo, o presidente do Sporting, que está aqui comigo no estúdio, juntamente com a Cecília Carmo. Muito boa noite. Boa noite. Qual é o comentário que faz? Eu tenho conhecimento disso quando vinha a ser agora do Sporting. Estivemos lá hoje a festejar o aniversário do Museu do Sporting com o seu secretário de Estado da Educação e Desporto, e ao regressar com ele a me despedir dele é que alguém me falou dessa agressão. Os meus primeiros comentários é lamentar. Lamento profundamente que alguns sócios tivessem tido esse comportamento, ou essa tentativa. Exatamente, mas o senhor diz, e tem dito isso já há muito tempo, que o Sporting tem a melhor massa associativa do mundo. São palavras suas. É verdade. É incompreensível que dentro das instalações, na sala de imprensa, tivessem tido que ser os jornalistas a fazer uma barreira para que o Figo não fosse agredido. Olha, Afinal, há exceções a essa melhor massa associativa. Eu não sei o que se passou em concreto, daí que eu não quero agora pronunciar-me o que é que de facto teria passado, mas vou seguramente fazer um inquérito para saber
Quais foram essas razões? A massa associativa do Sporting costuma ser compreensiva e dialogante e não agressiva. Mas há momentos para tudo. Esta história do fenómeno do desporto tem estas coisas. No entanto, eu estou contra isso. Entendo que o Figo deve ser acarinhado, deve ser respeitado. É um grande jogador, é jogador do Sporting, tem ainda muito para dar ao Sporting e, portanto, não é com agressões que se resolvem os problemas. Não receia que este caso que se passou há cerca de hora e meia em Alvalade e também a transferência de Figo vá minar o ambiente dentro da equipa para o resto do campeonato? Não, hoje o plantel do Sporting é um plantel maduro, sabe perfeitamente o que quer, tem a noção da sua responsabilidade, são profissionais de futebol, portanto não vão se deixar iludir nem arrastar através deste ou aquele caso que é nada abona a vida deles. Sr. Sintra, mas o que é certo é que o Luís Figo assinou hoje um contrato válido por 3 temporadas com o Parma. O senhor já tinha anunciado que o Sporting tinha feito um contrato com a Juventus, mas o Luís Figo não foi visto nem achado nesse contrato que o Sporting fez com a Juventus. É certo que o Figo com este contrato vai, mas é para o Parma. O que é que vai acontecer? Vão penalizar o jogador? Como é que vai ser o comportamento com o Figo até ao final da temporada? Bom, o comportamento com o Figo vai ser o melhor. Vai ser o melhor porque ele é jogador do Sporting e tem muito para dar ao Sporting. O que se passou hoje é, de facto, desagradável e surpreendeu-me a atitude do Figo, porquanto o Sporting fez o único acordo com a Juventus. A Juventus foi o único clube que falou com o Sporting e pediu autorização para falar com o Figo, falou com o Figo, chegaram ao entendimento, assinaram um contrato. Assinaram um acordo, assinaram um contrato juridicamente válido. Não vale a pena discutirmos o acordo ou o contrato. Eu tive um caso com o Amunique e a diferença entre uma coisa e outra não há nenhuma. Portanto, a razão, eu tenho uma experiência vivida no Sporting. Mas uma coisa é um contrato que se assina legalmente, como foi o caso de hoje do Figo, outra coisa é um acordo que ele fez, de facto, com a Juventus, mas que também já disse que fez esse acordo, mas que depois o anulou. Enviou uma carta para a Juventus a anular quando teve o contacto com o Parma. Neste momento, há de facto um contrato assinado que vai entrar na Federação Italiana de Futebol para que o Figo, nas próximas 3 épocas, vá para o Parma. E o contrato que já entrou da Juventus não era também assinado? Mas o Figo não é visto nem achado. Eu não estou aqui, nem a Juventus precisa que eu seja aqui o defensor da Juventus. A Juventus saberá defender-se muito bem. Isto vai ser uma guerra naturalmente entre a Juventus e o Parma, da qual o Sporting nada tem a ver Vai tirar água do capote. O Sporting nada tem a ver com isto. O Sporting fez aquilo que tinha a fazer. O Juventus portou-se muito bem com o Sporting, impecável, usou as éticas do desporto e as leis e, portanto, a coisa toda legal. Tudo o que se possa dizer são especulações. Eu penso que este cenário de hoje é um cenário que é nada bom no próprio jogador Figo, da qual eu gosto e quero o melhor para ele, mas que o Sporting teve que defender os seus interesses e defendeu os seus interesses. E perante este quadro, na minha opinião, ele é jogador do Sporting, passará a ser jogador dos Juventus, se não for jogador dos Juventus, será jogador do Sporting. Figo assinou com o Parma e não com os Juventus, mas a Juventus não aceitou as justificações do jogador e, com o apoio do Sporting, denunciou toda a situação, usando o acordo assinado como um possível instrumento de defesa e ignorando a afirmação de Figo que nunca iria jogar pelo clube. Além desta ultrapassagem negocial, existia ainda outro pormenor de particular relevância, que nunca foi confirmado e que explicava, de certa forma, esta intransigência do Sporting e de Sousa Sintra, que sempre tiveram do lado da Juventus. É que o Parma pertencia ao grupo Parmalat, como já tinha dito, e a Parmalat, à época, era o patrocinador do Benfica e falava-se que existia, e chegou-se mesmo a comprovar, um acordo de cedência e troca de jogadores. Ou seja, no lado do Sporting havia o receio de ver Figo a jogar no rival da segunda circular, numa espécie de vingança encarnada após o verão quente, que tinha acontecido 2 anos antes e tinha sido orquestrado por Sousa Sintra. Esta opção sempre foi negada tanto por Figo como Giambattista Pastorelli, diretor-geral do Parma. A possibilidade de ser cedido pela Parmalat ao Benfica não é contudo equacionada nesta altura. Uma coisa tem que ficar bem clara, que eu assinei contrato com o Parma não é o Benfica. E eu sou jogador do Parma e somente isso. Se o jogador assinou por nós e se a Federação nos mandar o certificado internacional, seguramente que Figo jogará no Parma na próxima época. O assunto Benfica é apenas da responsabilidade da comunicação social. De um lado, o Sporting e a Juventus. De outro, Figo e mais um interveniente nesta história. Já temos Parma, Figo, Sporting, Juventus, Sousa Sintra, Giambattista Pastorelli e agora temos mais um, José Veiga. José Veiga na altura era o agente do jogador e era o principal impulsionador da ida do capitão da seleção para Parma.
Ou seja, José Veiga era visto como uma persona não grata na estrutura leonina e Sousa Sintra não perdeu tempo durante toda esta novela em o acusar de prejudicar o clube e o jogador nesta história. Mesmo indefinido o futuro de Figo, Veiga tinha como função garantir que o próximo clube do jogador seria no estrangeiro. Figo não queria renovar com o Sporting, não queria continuar em Portugal. Todo este caso acabou por chegar à Liga Italiana e à Federação, com o Parma, Juventus e os respectivos organismos a procurarem chegar a um acordo, tendo sempre como base a vontade do jogador. Durante uma semana, a questão Figo foi tema central no coração do futebol italiano e diferentes jornais, televisões ou rádios avançavam para possíveis hipóteses a serem discutidas entre estes dois clubes, a Liga e a Federação. Uma delas, e que teve bastante tempo em cima da mesa, seria a cedência de outro internacional português, o Fernando Couto, e o jogador italiano Di Chiara, do Parma para a Juventus, para facilitar o negócio para Figo ir para o Parma. No entanto, a decisão mais drástica acabou por ser tomada. Figo ficaria proibido de jogar em Itália durante 2 anos. Juventus e Parma, os dois clubes italianos pelos quais Luís Figo tinha assinado, desta vez chegaram a acordo e o grande penalizado foi o próprio jogador. Há pouco menos de uma hora, numa conferência de imprensa na Liga Italiana de Futebol, o presidente da Liga, Luciano Nisola, anunciou a sanção. O Parma e a Juventus, reunidos aqui na Liga, sob a presidência do advogado Luciano Nisola, presidente desta instituição, depois de terem examinado os contratos de Luís Figo, tanto com o Parma como com a Juventus, decidiram que o jogador Luís Figo não poderá jogar por nenhum destes clubes até 1997, ou seja, nas 2 próximas épocas. E agora, nos próximos dias, será a Federação Italiana a proibir Luís Figo não só de jogar num destes 2 clubes, como de jogar em qualquer clube italiano durante 2 épocas. O Sporting lhe pode chiedere, assinou com o Sporting não pode agora reclamar à Juventus que pague o contrato que assinou? Não acredito e espero que Figo fique no Sporting, era isso que Sintra queria. Os clubes italianos evitaram assim que o caso Figo fosse até à FIFA. Pelo menos nas épocas de 1995, 1996 e 1996-1997, Luís Figo diz adeus ao calcio italiano e não jogará nem ao lado de Paulo Sousa, nem ao lado de Fernando Couto. Terá que ou chegar a acordo com o Sporting ou procurar qualquer outro clube. Os 2 clubes chegariam a um acordo sobre a ida do jogador ou não para o calcio e, tal como a peça do jornalista da RTP Noé Monteiro explicava, só existiam 2 opções. Ou Figo renovava com o Sporting ou ia para outro país, sendo que tinha que sempre negociar com o Parma. Sousa Sintra insistiu que a Juventus teria que pagar o valor acordado com o Sporting, já que chegou a acordo com o Parma. Em seguida, procurou sem Veiga negociar a renovação, mas o agente e o jogador já tinham definido que o futuro de Figo passaria por Espanha, pela porta do Real Madrid. 5 anos antes de ser apelidado de Peseteiro, Ramon Mendonça, ex-presidente do Real Madrid, em campanha eleitoral, prometia a contratação de Luís Figo, mas acabou por não cumprir com a sua palavra. Imagine-se, Mendonça queria o Figo, mas não o comprou porque, na altura, o Real Madrid vivia com graves dificuldades financeiras. Quem acabou por concretizar foi, como todos sabemos, Florentino Pérez, derrotado no ato eleitoral de 1995 e eleito no seguinte sufrágio já em 2000, faria a contratação de Figo, que trataria da contratação de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid, como todos sabemos, e com toda a polémica que teve e que até mesmo daria um outro episódio do Míticos FC. Figo permaneceu até ao final da temporada no Sporting, venceu a Taça de Portugal, partindo em seguida para o Barcelona, dando um impulso a uma carreira cheia de títulos e marcada pela conquista da Bola de Ouro em 2000. Espero que tenham gostado deste episódio e não se esqueçam, todas as sextas-feiras o Míticos FC está disponível no YouTube, no Spotify e ao longo da semana no TikTok. Espero que tenham gostado e não se esqueçam que no Míticos FC nós damos sempre palco a todas as histórias e aos mais inusitados momentos do nosso futebol.